O que é história? Parece uma pergunta tão simples, né? Mas, na verdade, ela abre a porta para um universo de debates. E se a resposta for bem mais complicada do que a gente aprendeu na escola? Então, vamos pensar um pouco. E se a história não for só uma lista de coisas que aconteceram no passado? E se a grande questão não for o que aconteceu, mas sim quem tem o poder de contar essa história pra gente? É exatamente essa a ideia central que a gente vai explorar hoje, com base num artigo de Marcelo Barbosa Duarte. A história, segundo ele, não é um lugar tranquilo e neutro. Muito pelo contrário. A produção do conhecimento histórico é um campo de batalha, cheio de disputas, conflitos e um verdadeiro choque de ideais. Ok, vamos começar pelo básico. Sabe aquela ideia de que história é só um monte de fatos objetivos, uma lista do que aconteceu e pronto? Pois é. Será que é só isso mesmo? A base para toda essa nossa conversa é, então, esse artigo do Marcelo Barbosa Duarte. O que ele faz é nos desafiar a olhar para a história de um jeito mais crítico e a perguntar quem é que está construindo essa narrativa e, mais importante, com que objetivo. E olha que interessante essa citação do historiador E.H. Carr, que está no artigo. Ele diz que a história não é uma coisa parada, morta, guardada num livro. Ela é um processo, um diálogo sem fim entre o presente e o passado. E o historiador está ali, no meio, mediando essa conversa. E essa ideia de diálogo já nos leva para um problema bem sério que o autor aponta. Essa noção de que existe uma única história universal. O que o artigo argumenta é que aquilo que a gente costuma chamar de história mundial é, na maioria das vezes, um pacote histórico ocidental. Ou seja, é uma narrativa que pega a experiência da Europa e do Ocidente e a coloca como o centro de tudo, como se fosse a régua para medir todas as outras culturas. E claro, isso acaba distorcendo a história de um monte de outros povos. E a raiz disso tudo? É um conceito que a gente precisa entender: o etnocentrismo. É basicamente a mania que a gente tem de olhar o mundo só com as lentes da nossa própria cultura e achar que o nosso jeito é o certo. É uma armadilha que, segundo o artigo, bagunça toda a construção do conhecimento histórico. Beleza. Então, se a história não é só um apanhado de fatos e se essa tal de história universal é um problema, a pergunta que fica é: quem são os protagonistas? Quem ou o que, de fato, escreve a história? E aí a gente cai num dilema clássico, que é quase um quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. De um lado, a ideia de que nós, seres humanos, somos os únicos que criamos a história. Do outro, a visão de que nós somos, na verdade, um produto da história, moldados por onde e quando a gente nasce. E aí, qual das duas está certa? A resposta que o artigo traz é que não precisa escolher um lado. Na verdade, é uma via de mão dupla. Nós fazemos a história, sim, mas a história que a gente faz volta para nos influenciar e nos moldar. É um ciclo que não para, sabe? Ação e consequência o tempo todo. Agora a gente chega na metáfora que talvez seja a mais forte do artigo e que amarra tudo isso. A proposta é pensar na história não como um museu silencioso, mas como um campo de batalha bem agitado. Para entender essa ideia de campo de batalha, o autor usa um conceito do sociólogo Pierre Bourdieu, o conceito de campo. Pensa num campo como se fosse um tabuleiro de jogo, um espaço social onde diferentes pessoas e grupos competem por poder, por influência e para definir quem manda e quais são as regras do jogo. E o que está em jogo nesse campo de batalha da história? Bem, basicamente tudo. A briga é para ver quem tem autoridade científica, quem tem o direito de falar e ser levado a sério. É uma luta para controlar como as coisas são julgadas e, no fim das contas, para definir o que vai ser considerado verdade. Isso serve tanto para manter as coisas como estão, quanto para tentar mudar tudo. E essa citação do Bourdieu fecha a ideia com chave de ouro. Até mesmo o campo da ciência, que a gente imagina ser totalmente neutro, é na verdade um espaço de luta e competição. E a história, como uma ciência humana, está bem no meio desse furacão. Tá, depois de desmontar um pouco essa ideia tradicional de história, a gente chega na pergunta final: e daí? Por que tudo isso realmente importa hoje em dia? O artigo encerra com umas perguntas bem provocadoras para a gente ficar pensando. A primeira é: se a história é essa marcha inevitável em direção ao progresso, como é que a gente explica duas guerras mundiais terríveis num período tão curto de tempo? Parece que essa historinha de progresso contínuo não consegue explicar a complexidade toda, né? Essa aqui é uma pergunta-chave. Toda narrativa,
toda a versão do passado acaba favorecendo algum grupo ou alguma ideia. Então, é fundamental a gente se perguntar sempre: quem ganha com essa história sendo contada desse jeito? E, por fim, o texto nos provoca a pensar na origem dos grandes conflitos. Quem é que realmente gera as guerras, as grandes crises sociais? De onde vem a violência que marca nossa trajetória como humanidade? No fim das contas, a grande lição é esta: história não é um assunto do passado. A briga para definir o que aconteceu é, na verdade, uma luta constante para a gente entender e até para mudar o nosso presente. Por isso, perguntar quem conta a história talvez seja uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem para decifrar o mundo em que a gente vive.